Olá, crianças! Vocês já assistiram a primeira parte dessa história. Agora você tem a oportunidade de ouvir a segunda parte. Vamos lá? Agora nós vamos pensar o que é a Páscoa hoje para nós cristãos. Nós vamos lembrar o que significa a Páscoa hoje para nós. Eu vou mostrar aqui para vocês. A Bíblia fala que todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Você consegue ver esse versículo? Fala Romanos 3:23. Todos pecaram. Crianças, presta atenção nisso. A Bíblia não está falando que uma pessoa pecou, que duas pecaram. A Bíblia está falando que todas pecaram e estão afastadas de Deus. E aí, eu vou chamar aqui a participação especial da tia Paulinha. Chega aqui, tia Paulinha. A tia Paulinha vai me ajudar com um visual. Vocês estão vendo aqui? Isso aqui representa a ira de Deus. Nós éramos considerados inimigos de Deus. Então Deus, Ele se separou de nós por causa do pecado. Obrigada, tia Paulinha. Deus, Ele se separou de nós. O pecado, a Bíblia fala que o pecado nos separa de Deus. O que seria pecado? Pega a sua mãozinha aí. Pegou? Vamos lá. Faz esse exercício com a tia. Pecado é tudo aquilo que eu penso, que eu falo e que eu faço que não agrada o papai. Resposta errada. Não agrada a mamãe. Resposta errada. Que não agrada a Deus. Isso é pecado, criança. E a Bíblia fala que a ira de Deus está sobre todos que o desobedecem, que todos aqueles que não creem nele como o único Salvador. Então, nós éramos inimigos de Deus. Mas tia, o que tem isso a ver com a Páscoa? Muito bem, a Páscoa cristã, ela vai falar sobre isso, sobre esse presente que Deus preparou para a gente. Ele faz o retorno da nossa amizade com Deus. Mas antes disso, eu quero que você olhe para esse material que eu vou te mostrar e você me diga o que você está vendo. Vamos lá. 1, 2, 3. Presta atenção. Você está vendo aqui um dinheiro. Muito bem. Então, a Páscoa, hoje que nós falamos, está envolvendo dinheiro. Por que, tia Kátia, está envolvendo dinheiro? Porque hoje se fala muito em comprar. Vamos comprar tudo na Páscoa? Então as pessoas querem ganhar dinheirinho e começaram a criar ideias, estratégias para poder vender as coisas na Páscoa. Mas aí surge também o coelhinho nessa história. Peraí, mas não era o cordeiro? Mas a história da Páscoa hoje comercial vende o coelhinho, aquele animal bonitinho. Mas, na verdade, o coelhinho, ele está envolvido com os povos que adoravam vários deuses e eles adoravam uma deusa chamada Astarote. Você já ouviu falar? Um dia eu ainda conto melhor essa história. Mas essa deusa tinha os seus animais que ficavam ao redor dela e entre eles era o coelho. E como eles queriam que as lavouras, tudo desse certo e multiplicasse, fosse bem sucedido, eles começaram a adorar essa deusa e trouxe também para a Páscoa a ideia do coelhinho, porque o coelhinho, ele tem muitos outros coelhinhos, então era uma ideia legal para adorar essa deusa. E novamente entra um outro símbolo na Páscoa comercial, que a gente falou do dinheirinho e do coelho, entra os ovos de chocolate. Mas tia Kátia, peraí, é errado eu comer chocolate? Não, lógico que não. O chocolate é gostoso, o cheirinho dele é gostoso, tudo é saboroso no chocolate. Eu como chocolate, mas o ovo que é vendido não fala da Páscoa cristã. E é importante eu saber. E aí, junto com o coelhinho, surgiu a ideia do ovo.
junto com o dinheirinho. Ah, vamos pôr um brinquedinho lá dentro que as crianças vão amar e a gente vai vender mais e mais ovos. Mas agora eu estou pensando aqui, e as crianças que não têm dinheirinho para comprar os ovos de chocolate? Nossa, deve ser triste, né? Porque você vai no supermercado, tem um monte de ovo de chocolate, tem um monte de brinquedo lá dentro, um monte de coisa legal que eu passo a querer muito, muito, muito. Mas tem criança que não tem nenhum dinheirinho para comprar o ovo de chocolate. E eu imagino que eles devem ficar muito, mas muito, muito triste. Você já pensou nisso? Importante pensar, hein? Mas vejam só, crianças, todos esses materiais que são da Páscoa não cristã, eles acabam escondendo a verdadeira Páscoa. Quando eu tiro, eu descubro que a verdadeira Páscoa envolve o cordeiro. Lembra lá do cordeiro sacrificado, do sangue dos umbrais? Então, João Batista, que é uma outra história, um outro profeta, ele quando olhou para Jesus, ele falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus estava sendo prometido como aquele presente que eu falei há um pouquinho antes na história, que Deus estava nos dando um presente. Ele ofereceu Jesus, o Cordeiro perfeito. Isso quer dizer, meus amiguinhos, que Jesus estava chegando e que Jesus morreria numa cruz, porque a Bíblia também fala que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados, os pecados não seriam tirados. E aí lembra da ira de Deus sobre nós? Então, Jesus, a Bíblia fala porque Deus amou o mundo. Olha João 3,16 para você aí. Deus amou o mundo, Deus amou a tia Kátia, Deus amou o Felipe, Deus amou o Lucas, Deus amou a Manu, Deus amou cada um de vocês, amou o Azaf. Pensou que eu esqueci de você, Azaf? Não esqueci não. Deus amou o Lucas, Deus amou a Nicole, Deus amou a mim e a você, Deus amou a Helena. Deus amou e por isso Ele enviou Jesus, o único Filho dele, para morrer por mim e por você, por causa do nosso pecado que nos separava dele. E a Bíblia fala assim também, olha aqui em 1 Coríntios 3, 4, fala que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, segundo a palavra de Deus, a Bíblia, e que foi sepultado, ressuscitou do terceiro dia, segundo também a Bíblia. Então veja, criança, está falando que é segundo a Bíblia. A tia Kátia não está inventando essa história, está na Bíblia. E aí, crianças, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer pelos nossos pecados. Jesus, a Bíblia fala que Jesus levou sobre ele todo o nosso sofrimento, todo o nosso pecado. Você pode fazer até uma brincadeira aí na sua casa para você imaginar como foi aquele sofrimento de Jesus. Levanta seu bracinho e fica assim o máximo que você conseguir. Levanta bem alto assim e fica parado um tempo. Cansa, né? Pois é, imagina Jesus, ele ficou uma tarde inteira naquele sofrimento e aí pendurado numa cruz. Mas o que nós precisamos entender é que Jesus, ele não ficou morto na cruz. A Bíblia fala que depois que ele foi levado no sepulcro, passaram-se 3 dias, Jesus ressuscitou. E ele ressuscitou numa Páscoa. Olha que legal. E ele ressuscita para nos dar essa vida nova, essa vida transformada. Outro versículo para vocês, olha aqui, João 1,12, diz assim: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Crianças, eu aprendo aqui que a nossa separação de Deus, lembra da ira de Deus? Então, essa separação de Deus, ela foi restituída no momento que eu passei a crer em Jesus. Deus passou a ser o meu amigo novamente. Aí eu vou chamar a tia Paulinha aqui de novo. Tia Paulinha entrando em cena para me ajudar, né, tia Paulinha? Aqui entra, lembra do visual da ira de Deus, da separação?
Então, Jesus, ele entra exatamente aqui, ó. Ele traz essa reconciliação. Que palavra difícil, tia Kátia, mas ele faz com que eu me torne novamente amigo de Deus. E aí, obrigada, tia Paulinha. E aí eu me torno amigo de Deus. Crianças, hoje você tem a oportunidade de conversar com Deus. Se você ainda não tem Jesus na sua vida, se você ainda não se reconhece como pecador, é necessário que você pense nisso. Porque o pecado me separa de Deus e eu me torno inimigo de Deus. E eu não quero ser inimigo de Deus. Você quer? Ah, eu também acho que você não quer. Mas como que eu faço, tia Kátia, para me tornar amigo de Deus? A Bíblia fala que eu tenho que crer na obra que Jesus fez. Eu tenho que confessar com a minha boquinha e crer com o meu coração que Jesus ressuscitou dos mortos. E hoje Ele vive. Nós cremos num Deus vivo. Eu não estou vendo aqui, mas Jesus, Ele está vivo, Ele está no céu. E Ele está... vamos dizer assim, Ele nos defende, Ele limpa o nosso coração, Ele lava a nossa vida do pecado. E você, criança, pode crer em Jesus, você pode entregar sua vida hoje, você pode confiar nele, você pode dizer: Jesus, eu não quero mais viver no pecado, eu não quero ter o coração de Faraó, de ser teimoso, desobediente, mas eu quero ter essa nova vida. E isso pode acontecer agora, nessa Páscoa. Ao invés de só pensar no chocolate, nos brinquedos, nessas coisas que envolvem a Páscoa, vamos pensar no que Jesus fez na cruz por mim e por você. Vamos orar a Deus e lembrar desse momento tão especial que é poder falar: Jesus, cuida da minha vida, me ajuda a confiar no Senhor, me ajuda a crer no Senhor. Criança, você pode fazer essa oração agora. Fecha o seu olhinho e ora comigo. Eu vou orar aqui e você vai orar com as suas palavras na sua casa. E você vai poder dizer para Jesus que você crê nele, que você quer que ele tome conta da sua vida, você quer confiar nele e viver com ele eternamente. Esse é o presente que Deus nos dá, criança, nessa Páscoa, esse presente maravilhoso, a graça de Deus sobre nós. Vamos orar? Fecha o seu olhinho. Deus, muito obrigada, Senhor, por esse presente maravilhoso que o Senhor nos deu. O Senhor nos deu nos lembrando desse momento da Páscoa, esse novo nascimento, Senhor. Toca agora os nossos corações, Jesus. Muda a nossa mente, aquilo que a gente acha que não é pecado, mas o Senhor pode nos convencer e mostrar para a gente o que é pecado. Nos ajuda, Jesus, a confessar o Senhor como nosso Salvador, nos dá fé no coração, nos dá certeza da sua presença. Jesus, que o Senhor possa estar ouvindo a oração de cada criança que está fazendo agora no seu lar, que elas possam reconhecer o Senhor como Salvador e serem salvas desse mundo tão cruel, desse mundo cheio de ofertas tão longe do Senhor. Jesus, obrigada pela tua presença, obrigada por essas histórias maravilhosas que o Senhor deixou para nós, obrigada porque podemos ler a tua Bíblia, a tua palavra e poder aprender mais e mais do Senhor. Obrigada, Jesus, por esse tempo de Páscoa em família, por esse tempo que o Senhor nos dá para pensar nesse novo nascimento. Nos guarda, em nome de Jesus. Amém. Crianças, terminamos mais uma história. Depois você me conta como foi. Legal? Deus abençoe você. Até a próxima.